Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Jó, capítulo 42, versículo 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Vocês já repararam que às vezes acontecem coisas que não entendemos? Que a gente para e pensa, por que isso aconteceu ou por que isso está acontecendo? Já passou por situações bem complicadas em sua vida? Jó era um homem rico, com muitos bens, casado, com filhos e filhas, fiel e temente a Deus. De repente a vida dele vira de cabeça para baixo. Sem ele menos esperar, perde tudo, perde toda a sua riqueza, seus filhos e ainda perde sua saúde, pois ele ficou leproso. Que situação difícil esse homem passou e o que deve ter passado pela cabeça dele? Jó estava confuso. Ele primeiro disse que falou coisas de que não entendia. Assim como qualquer um ficaria se algo acontecesse assim de uma hora para outra em sua vida. Mas Jó depois fez o que era certo. Jó orou. Jó, capítulo 42, versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Ele orou e pediu para Deus o escutar. Mas por que ele fez isso? Será que Deus não nos escuta? Porque ele pediu para Deus o ouvir. Às vezes, a situação está tão difícil que parece que Deus não está nos ouvindo, não é verdade? Então creio que ali no momento de Jó não saber mais o que fazer, Jó pede para que ele ouça sua oração, meio que em outras palavras, dizendo, meu Deus, por favor me ouve, o Senhor não está me ouvindo. Ele ali estava praticamente implorando para que sua oração fosse ouvida por Deus, ele estava clamando. Temos que às vezes perguntar a Deus por qual motivo estamos passando por uma situação que não entendemos. Temos que saber se foi brecha dada, se foi algum pecado que cometemos, se foi algo que fizemos para que tudo que está acontecendo seja justificado. Temos que se humilhar, que clamar a Deus. Jó disse, escuta-me, mas depois ele disse, ensina-me. Precisamos aprender, porque às vezes não conseguimos reconhecer. Às vezes achamos que estamos fazendo o que é certo e estamos, sem saber, desagradando a Deus e dando brecha ao inimigo. Precisamos pedir para Deus nos ensinar. E Deus ouve a oração de Jó. Deus começa a falar com Jó e diz assim, Jó, capítulo 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Vejam o que Deus respondeu a Jó. Ele disse, algo que parei para pensar, fiquei analisando isso. Ele disse, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Ali era como se Deus estivesse dizendo, prestei atenção agora com os meus ouvidos à sua oração. Depois ele disse, agora te veem os meus olhos. Então ele estava dizendo, agora Jó, eu estou ouvindo e vendo você, porque você está clamando por ajuda. Às vezes, as coisas acontecem na nossa vida e a gente aceita. Tipo, já aconteceu mesmo? Já não dá mais para mudar a situação? E deixamos de orar e clamar a Deus por ajuda. Mas o que diz lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jó clamou e Deus disse, agora estou te ouvindo e te vendo. Deus, através do profeta Jeremias, diz, clama a mim e responder-te-ei. Vocês viram que depois de clamar tem a letra E? Então somente depois eu te responderei, ou seja, primeiro você clama, para depois eu te responder. Se você aceitar a situação que você está passando, numa boa, nada vai mudar, nada vai acontecer.
você vai continuar passando pelo sofrimento sem entender, sem Deus te ouvir, sem Deus te ver e sem Deus falar com você. Afinal, você está aceitando a situação. O justo vive pela fé. E se ele não tem fé para acreditar que Deus pode mudar a sua situação, ele vai continuar perecendo. Se você não entende pelo que você está passando, como você vai poder lutar contra isso? Se você não sabe o que está acontecendo, você tem que pedir a Deus que te mostre e te ensine, para que você possa primeiro entender pelo qual motivo você está passando pela situação. Jó entendeu, tanto que disse, Jó capítulo 42, versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui nós não vemos a resposta de Deus para Jó, mas dá para entender que Deus falou ao coração dele, tanto que ele diz em outras palavras, como fui tolo, agora me arrependo do que fiz. Não deveria ter feito, mas fiz. Perdoa-me, Senhor. Jó aqui caiu em si. Tipo, que besteira que eu fiz, que mole que eu dei. Deixei o diabo destruir minha vida porque dei bobeira. Lembram qual foi a bobeira de Jó? Ele mesmo já havia declarado isso, lá no comecinho. Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó vivia sacrificando pelos seus filhos, com medo de que viesse sobre a casa dele alguma coisa ruim. E o medo dele deu brecha para que o diabo destruísse a vida dele por completo. Mas vejam que ele disse no capítulo 3 e depois no capítulo 42. Ele já não sabia mais o porquê estava passando por isso. As pessoas às vezes esquecem dos seus erros e precisam que Deus dê um puxão de orelha para lembrar. Jó simplesmente clamou a Deus e Deus deve ter trazido à memória dele o que ele estava fazendo de errado. Aí deu aquele estalo nele e ele pensou assim, caramba, que idiota que eu fui, que bobeira minha. Passei por tudo isso já sabendo e depois me esqueci por causa da minha dor e do meu sofrimento, me acomodei. Quando Jó entende o problema, ele toma uma posição e veja o que acontece. Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro e tudo quanto dantes possuía. Depois que ele entendeu e orou, Deus mudou seu cativeiro. Ali, Jó também orava pelos seus amigos. Mas ele só orou depois que ele entendeu. Se você está passando por alguma situação que você não está entendendo, que você não sabe pelo qual motivo você está passando por esse sofrimento, se você está sem saber por que esse mal sobreveio até você, clame a Deus. Peça para Ele te ensinar. Quando você entender, se arrepender, ore e Deus vai mudar a sua situação. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por mais este ensinamento. Muito obrigado por nos mostrar que devemos clamar a Ti em momentos que não sabemos o que aconteceu. O Senhor nos mostrou que às vezes passamos por situações que nem mesmo nós entendemos. Mas podem ser situações que até sabemos, mas às vezes esquecemos e precisamos que o Senhor nos ensine para que possamos corrigir os nossos erros. Jó inicialmente até disse, o que eu mais temia me sobreveio, mas depois ele orou pedindo para o Senhor o ensinar. Ensinar o motivo pelo qual ele estava passando aquilo. As pessoas esquecem. As pessoas fazem e depois esquecem e precisam ser relembradas. Que o Senhor possa nos ajudar sempre que cometemos algum erro e que esse erro caia, às vezes, no esquecimento, que o Senhor venha nos lembrar, pois o inimigo ele é sujo, ele usa coisas do nosso passado, às vezes, para poder nos atacar. Pai, como é bom aprender contigo, como é bom aprender os teus ensinamentos para que possamos nos corrigir e nos acertar com o Senhor. Jó, quando entendeu, ele orou
e o Senhor mudou todo o cativeiro dele. O Senhor restaurou a vida dele. Que o Senhor possa fazer isso conosco. Que quando entendemos o problema e a situação que estivermos passando, que possamos orar e o Senhor ouvir as nossas orações e mude o nosso cativeiro. Pai, muito obrigado por abrir os nossos olhos. Muito obrigado por abrir o nosso entendimento, por nos mostrar que devemos sim clamar ao Senhor e pedir a tua ajuda. E o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda não sabe. Então, Senhor, ensina-nos, é o que te pedimos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e, se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.